Fala, povo de Deus! A gente está aqui em mais um podcast da Paz Lagoa e hoje a gente tem o privilégio e o prazer de ter um cara super especial. Ele faz parte da minha história, da minha esposa, né? O nome dele é Rafael, ele é Deão da Episcopal Carismática. Eu quero que vocês conheçam ele. Seja bem-vindo, Rafa. Meu irmão, alegria estar aqui com vocês, Pastor Carlinhos, povo aqui da Paz Lagoa. Uma alegria estar presente. Conheci essa igreja linda há pouco com o Pastor Carlinhos e é muito bom ver tudo que Deus tem feito aqui neste meio. Falando de expansão, falando de crescimento, esse é o caminho. Amém. E Rafa, para você que não tem essa dúvida, a gente vai ter uma conferência aqui, a gente tem uma conferência teológica aqui na nossa igreja e a gente já estava convidando ele aqui para estar com a gente nesse tempo também de crescimento para a igreja toda. Mas Rafa, vamos chamar de Rafa? Assim? Claro, sempre. Jesus me chama de Rafa. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, para as pessoas conhecerem, né? Fala um pouquinho como tu conheceu Jesus, o que era Rafa antes de conhecer Jesus, depois de conhecer Jesus. Conta um pouco da tua história. Minha história está muito ligada à vida, naturalmente, da minha família. Os meus pais, eles se converteram, isso no final, metade da década de 80. A minha mãe era uma origem católica espírita. Meu pai, ele tinha uma origem batista, mais distante da igreja. E as lembranças que eu tenho na minha família é de muita briga. Mamãe fumava muito, bebiam. E a primeira recordação que eu tenho sobre igreja na minha história, criança ainda, foi quando meus pais fizeram algum movimento numa igreja que eu ainda não conhecia, mas de repente muita coisa começou a mudar. Minha casa começou a ficar cheia de gente, casais que levavam seus filhos, estudos bíblicos, e a nossa rotina do domingo começava a mudar, a gente passava a ir para a igreja, aquilo tudo era muito novo para mim, mas a gente percebia que a casa tinha mais paz. Meus pais estavam diferentes. Hoje eu entendo que aquele movimento todo, não é? Na verdade, há alguns anos, conversando com eles, era um encontro de casais, cursilho, que meus pais haviam feito. E ali círculos, decúrias começavam a acontecer na minha casa e aquelas pessoas eu percebia que tinham um semblante diferente. Então eu percebi que a minha casa foi tomada de uma paz diferente, uma rotina diferente. E nós íamos para duas igrejas. A gente sempre ia para a igreja episcopal, a Catedral da Trindade, à época a Paróquia da Trindade, né, lá na Carneiro Vilela, no Espinheiro, e para a igreja presbiteriana da Madalena. Então íamos de manhã para uma igreja, de tarde para outra. Você via nas duas também, teus pais? Serviam nas duas, serviam nas duas. E aquilo foi muito importante para mim, porque pela manhã eu tinha uma grande ênfase com a escola bíblica dominical, bem peculiar das igrejas presbiterianas. E eu lembro como se fosse hoje, de algumas salas da escola bíblica dominical infantil, né, de certos movimentos. E na igreja episcopal tinha aquele bálsamo, aquela palavra maravilhosa. Pastoral, né? Pastoral, uma vida comunitária muito, muito, muito gostosa. E ali a gente viveu durante muito tempo deste modo. Até que, com 12 anos, meus pais me apresentaram lá na igreja do discipulado de adolescente. Então, à época, era Lázaro, um missionário, passou a morar lá na igreja, lá na Trindade. Ele morava numa salinha, né, no estúdio, onde o pastor Paulo, na época, gravava. Eu conheço, não é uma que sobe a escada, né? Sobe a escada, exatamente. Está lá ainda aquela salinha. E ali, Lázaro, ele deu uma transformada importante na igreja. Isso foi em 1992. Foi a época que começou discipulados de jovens lá na igreja, com o então pastor Miguel Shoa, que o atual bispo, né, Miguel, que era da Trindade na época, estava lá conosco. O discipulado de adolescentes começava, os ministérios de Reuel, de evangelização. Ainda está na mesma estrutura, Rafa, sim? Tem essa mesma estrutura, esses ministérios. E ali foi quando eu comecei a conhecer mais adolescentes na igreja, com meus 12 anos.
e a me envolver nos pequenos grupos, nos discipulados. À época, a igreja lá, a Trindade, só tinha a parte do meio e começava uma primeira expansão, aquela lateral. E muitos adolescentes começavam a fazer parte da igreja. A igreja já tinha, de maneira consolidada, o EJC, o Encontro de Jovens, jovens mais maduros, né, uma turma aí a partir de 18, 19 anos, 20, mas aquela turminha ali de 12 a 17 anos, os adolescentes mesmo, não tinha tanta ênfase. E ali, no comecinho da década de 90, foi esse boom. E foi muito gostoso. Foi uma época fantástica que a gente vivia lá na igreja, um mover lindo, né, do Espírito Santo. No mesmo ano, em 92, é que começa o Seminário de Vida no Espírito Santo. Então, a década de 90 foi um início dela, logo no início mesmo dela, foi um momento de grande mover lá na igreja, para a comunhão e para a plenitude no Espírito. E eu tive a alegria, tive o privilégio de viver essa época lá. Isso consolidou muito minha fé. Antes eu que acompanhava meus pais para a igreja, né, sem tanto sabor, sem tanta ênfase. Eu lembro que eu tinha vergonha quando eu era ali 10, 11 anos de idade. Quando eu estava na igreja, tinha um momento do abraço da paz, né? Ali próximo à Eucaristia, eu saía da igreja. Quando estava pertinho do abraço da paz da Eucaristia, eu saía da igreja e ia para o banheiro, cara. E me escondia. Porque eu não queria abraçar. Timidez, vergonha. Eu não conhecia muitas pessoas na igreja, a gente conhecia de vista, mas não tinha elo. E o discipulado de adolescentes, esse foi o grande diferencial. Onde eu estreitei laços, fiz amigos que até hoje eu tenho. Daquela época, até hoje. Essa semana... eu vejo nas fotos. Eu tô com o povo de 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, né, que mantemos as relações. É isso, né? Igreja é isso. E aquilo foi muito importante para a minha fé, minha relação com Deus, minha relação pessoal com Deus. Aquilo foi importante para a minha fé na visão comunitária, no meu senso de comunhão com os irmãos, né? de irmandade, de parceria, de amizade verdadeira. E isso transformou minha vida. Até lá, até hoje, né? Eu estou lá na nossa igreja e a minha história está muito ligada a ela. Naturalmente, como qualquer jovem, vem um certo período ali na adolescência, juventude, e a gente é muito tentado pelo mundo. Não é? Não tem um jovem que não seja, e a gente dá uma fraquejada e sai, mas nunca deixei completamente a igreja. Sempre a vida comunitária, os amigos, a vida pastoral, estar presente ali nos movimentos, servindo, participando, recebendo, crescendo, dando. Isso construiu muito a minha espiritualidade. Sempre tinham pessoas mais maduras orientando, pessoas mais jovens para a gente ensinar. Então esse elo de dar e receber na vida comunitária, tudo isso regado à presença do Espírito Santo, os ensinos de Cristo, né, a soberania de Deus Pai, com sua graça, sua misericórdia, isso sendo pregado a todo tempo, né, as palavras lá do pastor Paulo, à época, né, hoje nosso arcebispo, desde aquele tempo ecoam na nossa mente, no nosso coração. Né? A formação, né? Formação. Rafa, tu não teve, num caso, foi muito de forma orgânica isso. Tu não teve um encontro. Claro que a gente sempre tem encontros com Deus, né? Óbvio. Mas teve alguma coisa específica assim, não? Nesse dia, realmente, eu percebi que mudou tudo. Teve algum dia assim? Tiveram. Eu não tive um dia para dizer assim, olha, esse dia foi o dia da minha conversão. Tudo foi de forma muito orgânica, como você fala. Agora, há marcos, claro que há marcos. Eu lembro perfeitamente desses marcos. Então, um dos primeiros marcos foi com esse discipulado de adolescentes. Então, eu lembro muito bem de certos momentos onde ali podemos nos entregar, certos momentos em encontros nossos, acampamentos, onde eu pude levantar a mão e falar
com os meus lábios, eu quero entregar minha vida a Jesus. Então foi ali com os meus 13 anos de idade que capitulamos, né? O meu coração se rendeu. Um outro momento marcante foi em 94, julho de 1994. À época, o Discipulado de Adolescentes recebeu um convite de participar do King's Kids, da campanha de King's Kids, da Jocum, que seria a primeira campanha de King's Kids em Pernambuco. Foi exatamente em 94. Ou seja, estamos falando de 30 anos atrás, exatos. Né? Fez agora, julho passado, 30 anos esse evento. Está denunciando tua idade, Estou né? denunciando minha idade, e ali a gente vivenciou algo fantástico. Cerca de 18 adolescentes da igreja foram passar 30 dias fora. Lá no CVC, o Centro de Vivência Cristã, né, que tanto nos abençoou aquele espaço. A gente passou ali 30 dias com jovens, crianças e adolescentes de todos os lugares do Brasil e alguns estrangeiros. E eu me vi ali com meus 14 anos de idade, 30 dias longe dos pais. Os pais só poderiam nos ver uma vez por semana, que era segunda-feira. E a gente passou 30 dias imersos. Então, isso para um jovem de 14 anos é quase como que um internato de um mês. De fato, o foi. E a gente ali fazia estudos bíblicos, orávamos, tínhamos uma vida devocional, ensaiávamos as peças, as danças para apresentar, né, um evangelismo de impacto no centro da cidade, em outras igrejas. E isso num contexto muito de unidade em meio à diversidade, porque tinham pessoas de todas as igrejas. Tinha gente da Batista, da Presbiteriana, da Igreja Episcopal, Metodista, e a gente visitava muitas outras igrejas. E ali, algo que foi marcante, eu posso falar muitos marcos, até daqueles 30 dias, mas algo que foi marcante foi ser ensinado a ouvir a voz de Deus. Então, pela primeira vez, alguém estava dizendo, muito próximo a nós ali, os adolescentes e jovens, que nós poderíamos abrir a Bíblia, orar, silenciar, ouvir a voz de Deus, deixar Deus falar. E foi a primeira vez que eu tive um tempo de comunhão plena com Deus. Eu lembro onde eu estava. Se eu for no CVC, eu aponto o lugar onde eu estava. Um gramado, uma pequena ribanceira, e estava ali sentado com minha Bíblia. Lembro qual era essa Bíblia que eu tinha em mãos. E Deus falou comigo, Isaías capítulo 6. E eu li aquilo ali e sabia que era Deus falando comigo. Eu me recordo que fui conversar com um dos líderes e compartilhar isso, e recebi muitas boas orientações de vida. Então aquilo ali foi muito marcante para mim, entre tantos eventos. E sabe o que eu acho legal nessas coisas assim? É que parece que essas âncoras, né, que acontecem na nossa vida, por mais que a gente tenha pouca idade, ou pouca experiência, ou pouca maturidade, as decisões que a gente toma através de uma experiência que a gente vive, muda todo o roteiro, né? Exato. Da nossa vida, né? Da nossa história. Eu mesmo costumo dizer assim, muitas decisões que eu tomei, que talvez hoje eu possa ter algum tipo de dificuldade de tomar por ser uma outra pessoa, né? Mais velha. Na adolescência eu não tive nenhum tipo de dificuldade, eu me entreguei verdadeiramente, né? Então, às vezes acontece um pouco isso, né? O adolescente, ele se entrega verdadeiramente, o adulto, ele fica sempre, muitas vezes, com algumas resistências por conhecer o ser humano, né? Tem um pouco disso, e a gente perde o ser criança, né? Que é uma criança, um adolescente não deixa de ser uma criança, né? A gente perde essa entrega genuína pelas marcas que a vida trouxe. Isso faz a gente andar muito longe e aquém do que Deus tem pra gente. Exatamente. Lá a gente viveu realmente nessa década de 90, como eu te falei, um grande mover do Senhor no meio de adolescentes, no meio de jovens. Era um tempo de vanguarda também. Então, só a Trindade fazia isso. Ainda não existia a paróquia do Espírito Santo. A paróquia do Espírito Santo com o hoje bispo Miguel Shoa, 96. Quando o pastor Miguel, à época,
foi para lá. O mesmo aconteceu com a paróquia Betânia, em 97, 98, com o pastor Léo, na época, quando foi lá para Caxangá, Cordeiro. E eu lembro que só nós tínhamos grupos de teatro, grupos de dança. Não é? A gente não encontrava isso em outras Isso é muito igrejas. bom, a igreja está na vanguarda, né? Vanguarda. Acelerando as Encontro coisas. de jovens. Então, aquela época, pastor Carlinhos, se você iria ir à igreja e ter um encontro, um mover, você tinha que ir no domingo para uma igreja. Então, pastor Paulo, lá naquela época, teve realmente uma visão muito de trazer os cursilhos, os encontros de casais, encontros de jovens, sair das portas da igreja para um terreno completamente... Por isso que foi a igreja tão missional, né? Tão missionária, plantou muitas igrejas. Multiplicou demais. E ali só tinha gente. Então você vai fazer encontro de jovens naquela época, ou você ia para a Igreja Católica Romana, fazer o EJC, ou você ia para uma outra igreja apenas, evangélica, que também tinha uma EJC, mas era muito pequeno, ou você ia para a Trindade. E encontro de casais, né, um cursilho, um seminário de vida no Espírito Santo. A gente fez aqui o nosso primeiro. Isso. Então hoje você olha e você tem dezenas de igrejas fazendo isso. Centenas, na verdade, centenas de igrejas que já entenderam isso já há algum tempo. E não é só dentro das portas da igreja. A gente precisa usar de criatividade, a gente precisa usar o nosso senso de missão, né, em outros cenários. E isso muda, né, muda a forma de nós vivenciarmos. Hoje um grupo de dança, um grupo de teatro com jovens numa comunidade, muitas têm, isso é algo... Fazer evangelismo de impacto, como nós fazemos, né, hoje com o movimento Viva. A época, lá atrás, começou com Bom à Beça, em 92, e os jovens da igreja iam. Na época não tinha carnaval no Marco Zero. Ou era Olinda ou era na Orla de Boa Viagem, com trio elétrico. Um trio elétrico, semelhante a como se fazia na Bahia. E você tem um trio elétrico de cristãos tocando música cristã no meio do carnaval. E parar para ter apresentação de dança, de teatro, isso em 1992, para evangelizar, isso era um ultraje para o meio evangélico. Não cabia na cabeça de ninguém. Eu acho que ainda hoje tem muita crítica, né? Tem. Teve, né? Hoje ainda tem. Imagine naquele tempo. Então nós, na época, na igreja episcopal, era conhecido como a igreja da porteira aberta. E a gente mesmo era contra isso. Nós dentro da igreja. Eu lembro quando eu era líder de jovens, isso final da década de 90, e existia aqui em Recife o Recifolia. Não sei se vocês lembram, Recifolia. Era na Orla de Boa Viagem, trio elétrico, aquela coisa bem semelhante ao Carnaval da Bahia. E eu lembro que alguém da igreja tinha ido no Recifolia e ia trabalhar no encontro de jovens. Ou estava lá pela igreja. A perseguição. E a gente, não, essa pessoa não pode. Essa pessoa não pode. A pessoa não pode estar na igreja. A gente com aquela sede, e eu lembro demais. A gente ia conversar na casa do pastor Paulo Garcia. Ele, olha, calma. É cuidar. Lembro que quando no pátio da igreja tinha alguém fumando. E várias pessoas recriminavam. Como é que uma pessoa pode fumar no pátio da igreja? Não pode, tem que tirar esse camarada da igreja. Não pode ficar aqui. E eu lembro lá do velho e bom pastor Paulo. Calma, ele vai entender. Então a gente foi sendo regado a um evangelho que não é um evangelho que não tem zelo pela palavra de Deus. Não é isso. O ser taxado de porteira aberta por essas ações era por conta da paciência, do amor, da tolerância, entendendo que cada um tem seu tempo, que cada um tem seu modo, que cada um tem sua forma, e a gente não pode desistir das pessoas. Então, a igreja episcopal, naqueles dias,
se transformava de fato. Eu vejo assim, como ainda vejo hoje, as nossas igrejas, um oásis. Um oásis onde chegava gente quebrada, perdida, imerso em seus vícios, imerso em sua vida ainda extremamente pecaminosa. Mas a gente deveria ser uma igreja, esse foi o exemplo que tivemos dos nossos líderes, Claro. que ama, que cuida, que com paciência zela, como um jardineiro cuida das flores, como ali um jardineiro cuida das plantas e vai ali regando, vai podando. A verdade sendo dita com amor, a gente costuma falar muito, né? Amor sem a verdade é só bajulação. E hoje nós temos muitas igrejas assim, né? Aquele evangelho coach, né? E você só fala a parte ali boa e não traz a verdade. Bajulação, alguns diriam hipócrita, né? Hipocrisia. Hipocrisia. Mas também a verdade sem amor machuca. Machuca. Machuca, fere, Aí eu afasta. ou eu confiro a palavra uma dureza maior do que ela já tem, né? Exato. Então Que essa ela já medida... é dura de alguma forma, né? Se você pegar a palavra, ela já é dura. Sim. Aí você confere mais dor ainda a ela. A ela. Você lutar contra o pecado é lutar contra a natureza humana. Então, a palavra de Deus, ela é comparada com a espada que penetra e ali perfura e a dor na nossa natureza humana. Mas é a dor que gera vida. Isso ser feito com amor, com cuidado, é a grande chave. Esse ainda continua sendo o nosso desafio. E aí eu me refiro à Igreja de Cristo como um todo. A gente amar, a gente cuidar, a gente falar do Evangelho, né? Ser profeta. ser profeta. Denunciar o erro, mas ao mesmo tempo apontar o amor e o caminho do Senhor. Esse equilíbrio, né? É um desafio, Isso aí. né? Do púlpito, né? Mas vem, Rafa, tem uma coisa que realmente a nossa igreja é uma só, né? A gente vê assim. Exato, né? é uma só. É uma só. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, tu falando assim, é quando a gente constrói esse ambiente de graça na igreja, né? A igreja cheia de misericórdia, né? A igreja cheia de olhar para os que estão feridos, que estão machucados. Aqui na nossa igreja a gente tem uma coisa, um movimento, e até Duarte tá ali, tá? A gente tá fazendo junto, que é o 30 Semanas. Não sei se já ouviu falar de 30 Semanas, acho que não, né? Não. 30 Semanas é um programa que dura 30 semanas, nas quartas-feiras, onde é tratado sobre a filiação, né, em Deus. E ele trata traumas, vícios, compensações, vários pecados. E aí, esses grupos de partilha, é como fosse um Alcoólicos Anônimos, né? Sim. Então, você tem as palestras e depois você tem um grupo de partilha. E lá, os homens, eles vão abrindo, de acordo com as semanas, suas vidas. Então, a gente... É bem interessante porque você vê o pior que há nas pessoas, mas ao mesmo tempo você vê o que há de melhor no Evangelho. Que é venha como está, né? Isso. Eu darei descanso. Então, é um programa maravilhoso que hoje está em várias igrejas, né? Tipo, é um programa de cura interior, é um programa que é longo demais, mas é um programa que vai preparando você, porque o que é o grande cerne desse programa, Rafa, é que o que leva a gente a se desviar do evangelho é a orfandade que ele trabalha, né? É quando eu não me vejo como um filho, Isso. o pródigo, né? Então, essa orfandade que gera vícios, compensações, são várias coisas que o inimigo vai oferecendo para que eu me sinta pleno, feliz, realizado, satisfeito. Isso é uma grande narrativa de mentira, né? Então, o evangelho não. Ele tem a santidade, ele tem o caminho do evangelho. Então, é um programa maravilhoso nesse sentido. Mas eu queria conversar contigo o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção, estava falando da tua história, é sobre essa comunhão. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Essa comunhão autêntica, verdadeira, que com certeza não é desprovida de decepções, de frustrações, de feridas, né? Eu sempre falei, né? A igreja às vezes é o lugar que fere você, mas também é o lugar que cura você, né? Então é um lugar onde todos estão ali buscando o mesmo caminho. Como é que foi para você isso aí, né? Viver isso? Hoje como pastor, que é uma leitura diferente, né? Exato. E antes como membro, como pessoa que sempre viveu na igreja. A comunhão é a chave para a vida comunitária.
Não há vida comunitária sem, de fato, comunhão. E a comunhão entre os irmãos é um grande desafio, porque é na comunhão que nós temos os momentos de bênção, de termos acolhimento, termos um ombro amigo e também termos as relações truncadas, inquietações com certos comportamentos. É natural. Costumo falar que é como família. Família é um lugar onde você ama e morre por aquelas pessoas, mas é um lugar onde você vai brigar por conta de um pedaço de bolo. Não é? Você defende aquelas pessoas, cuida delas, vive com elas de maneira íntima, de maneira intensa, mas pela coisa mais banal a gente vai discutir, a gente pode ficar sem se falar, mas o grande elemento é haver esse amor e haver esse retorno. Nas igrejas grandes, nas igrejas onde tem muitas pessoas, é natural que a gente tenha e busque um senso de unidade, mesmo entendendo que há os pequenos grupos de comunhão. É natural haver. Né? Numa igreja com milhares de pessoas, é impossível você ser amigo de todo mundo igualmente. Então, a gente reforça muito esses elos com os pequenos grupos. Você tem discipulados, você tem grupos de comunhão em casa, nos lares ou na própria igreja. Isso favorece você ter ali gente que você vai contar, não é? Para os desafios da sua vida. Pessoas que você vai compartilhar, pessoas que você vai abrir seu coração. Então, isso é muito, muito, muito importante. A gente só vai continuar numa comunidade, numa igreja, se a gente tiver essa comunhão. Há pessoas ainda que vêm à igreja, nós percebemos, para um culto. Eu vou para aquele culto, quero ouvir aquela pregação, mas não vou me envolver tanto. Então, essas pessoas acabam perdendo muito. Então, estar em comunhão, estar no serviço na igreja, e essas duas missões, elas caminham de mãos dadas. Quando você está lá no encontro de casais, no cursilho, no evangelismo, no movimento social, você está junto com outros servindo, mas ao mesmo tempo em comunhão. Então, isso é muito importante para a nossa vida espiritual. É uma disciplina espiritual. Quando a gente estuda as disciplinas espirituais, né, seja na cosmovisão ali monástica ou protestante, mais atual, nós percebemos que serviço é disciplina espiritual, comunhão, celebração é disciplina espiritual. Então, estamos a confissão, imersos. Né? A confissão, perdoar mutuamente um ao outro, porque às vezes a gente precisa disso, né? Falar dos nossos pecados, né? O outro ouvir, não, olha, eu acredito na sua mudança. Isso. É tanto que as pessoas, quando saem da igreja, pessoas quando elas deixam o convívio, acontecem duas questões aí. Naturalmente, o mundo traga essas pessoas, mas em duas perspectivas diferentes. Sempre uma perspectiva na relação direta que essa pessoa tem com Deus. É quando são pessoas que deixam a vida comunitária porque se decepcionaram com Deus, as dificuldades, as perdas da vida, alguém que faleceu da família, uma perda de emprego. Essas pessoas conferem e atribuem a um Deus que não cuidou delas. Né? Isso é uma fragilidade da fé, uma fragilidade do desenvolvimento espiritual. E essas pessoas deixam a igreja. E outras pessoas, elas passam a deixar a igreja por conta da questão não vertical da relação com Deus, mas da questão da relação horizontal com os irmãos. São pessoas que deixaram o convívio da igreja porque brigaram com algum irmão, porque não são mais líderes de determinado ministério, porque a ideia que elas trouxeram não foi aceita pelo pastor ou pelo grupo da liderança. E aí elas se indispõem, não sabem lidar com essas relações interpessoais e acabam deixando a igreja por conta disso. Não me sinto mais acolhido, não me sinto mais acolhida. Claro que tem igrejas que realmente não são tão acolhedoras, mas mesmo as igrejas muito acolhedoras têm pessoas envolvidas e vão ter relações interpessoais que podem estar ali
em Vão conflito. terminar saindo da igreja, né? E saem da igreja por essa razão. Então é maturidade. Se nós tivermos uma maturidade cristã de entender a nossa relação com Deus e o mundo que nos cerca, mesmo nas adversidades, e mantermos a nossa fé firme, a gente continua na igreja. Se nós mantivermos também uma boa relação humana, com sabedoria, com moderação, entendendo que vai ter gente chata em todo canto, até na igreja, gente estúpida, grossa, não é? Em todo canto, até na igreja, e a gente vai levando isso com leveza, a gente vai conduzindo isso com paciência, com amor, com tolerância, domínio próprio, a gente continua na igreja. Então, isso não é novidade, está lá na Bíblia. A nossa fé, não é? E as nossas relações com Deus e com o outro precisam estar fortalecidas. Isso faz com que a gente permaneça na comunidade em contínuo crescimento, em contínuo amadurecimento. Se você olhar, Rafa, as orações de Jesus, quando ele fala da videira, quando ele ora, intercede pelo seu povo, a preocupação dele era que havesse unidade entre nós. Isso. É a preocupação urgente dele, ele está ali se preparando para o martírio. E a preocupação dele era essa. Exatamente. Porque a grande verdade é que, por mais que a gente não tenha essa capacidade de viver essa unidade nessa dimensão que Jesus ora, né? Mas a gente caminha e peregrina nessa direção, né? Tipo, uma coisa que eu tenho visto assim é que eu até preguei domingo, um dos pontos que eu levantei foi uma comunhão autêntica, né? Para a gente ter uma alegria do alto, verdadeira, a gente precisa ter uma comunhão verdadeira. E isso passa por confiar. E a confiança, ela tá ligada muito assim. Tem muita gente que faz assim, não sei se isso com certeza já ouviu, né? Tipo, eu confio em Deus, mas no ser humano, né? Aí eu disse no sermão que isso não é possível. Não é possível você dizer que confia em Deus e não confia no ser humano. Não existe compatibilidade nisso, porque amar a Deus e ao próximo, a horizontal, a vertical, elas se encontram. Isso. Não tem como você separar isso. Não, a minha vertical tá boa, mas a minha horizontal não tá tão boa. Elas se encontram, elas não se separam, né? Então, eu falei, olha, se você não confia nas pessoas, você não está curado. Você precisa juntar os cacos. Eu falei assim, você precisa juntar os cacos da sua existência. Senhor, eu quero me tornar aquilo que tu faz na minha vida, né? Então, eu preciso confiar nas pessoas porque eu sou uma pessoa confiável. Eu me relaciono com uma pessoa confiável que é Deus, né? Exatamente. Então, eu trabalhei muito isso. Porque, assim, se a gente não colocar Deus acima, né? Eu até usei o exemplo daquele texto de Paulo, em Filipenses 4, que tem uma divisão de Evódia e a irmã dela ali. Sim. E Paulo diz assim, olha, eu vou deixar um fiel companheiro aí cuidar disso, porque o que aconteceu ali foi que o eu delas estava acima do quê? De Cristo e da comunhão da igreja. Exato. Então, a gente precisa esmagar o nosso eu, renunciar, né, o nosso eu para deixar Deus prevalecer e a igreja dele prevalecer. É o desafio, né? Exatamente. A vida cristã é uma vida de relacionamento. E é interessante a gente fazer essa observação. O encontro do horizontal com o vertical é a cruz. Então, na nossa espiritualidade vertical com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a nossa relação horizontal com os irmãos, o encontro delas é a cruz. É como se estivesse dizendo assim, olha, em Cristo e apenas em Cristo, a gente consegue esse relacionamento profundo. A gente consegue amar o outro, confiar no outro, ter o nosso coração com o outro, orar uns pelos outros e ter relação com Deus. No Novo Testamento a gente vê essa expressão, sobretudo com o apóstolo João e Paulo. São os dois que mais usam. O apóstolo Pedro também em sua carta. A expressão é uns aos outros. São inúmeras aparições. Uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros. Uns aos outros e essas pequenas variações com preposição diferente. Orem uns pelos outros, salmodiai uns aos outros, né? Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, fortaleçam uns aos outros.
exerçam misericórdia uns pelos outros, intercedam uns pelos outros, louvem junto com os outros, estejam juntos. Interessante que Jesus, quando ele subia aos céus, ele disse para os seus apóstolos e discípulos, permaneçam juntos em oração, porque virá o Espírito Santo sobre você. Então a igreja nasce ali. E a igreja já nasce nessa vida de comunhão, de adoração, de unidade. Esse é um desafio grande, grande, grande que a gente tem, porque o ser humano não é fácil, incluindo todos nós. Eu e você estamos no mesmo barco, né? A gente tem que exercer muito os frutos do Espírito, paciência, paz, alegria, buscar a presença do Espírito Santo para conduzir tudo. Então esse é o grande segredo, né? Eu sempre digo, né? Eu falo assim, não precisa a gente ir para muito longe, não. Às vezes a gente quer ir para muito longe. Só é você viver isso no seu casamento. Você vai ver, você vai precisar de misericórdia, de graça, de arrependimento, de tudo isso, né? De forma visceral, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, quanto mais maduro é o seu relacionamento num casamento, mais maduro vai ser a sua relação fraterna com os irmãos, né? Então, isso é uma coisa, causa e efeito, né? Mas vê, Rafa, uma outra coisa que você falou que também me chamou minha atenção. Eu não sei se tu quer falar mais da tua história, assim, mas eu só peguei alguns recortes, assim, tu falando. Falasse muito da importância desse serviço. De você sempre falou dessa estrutura orgânica da igreja, de ensino, de levar você para a missão. Então, essa estrutura de serviço da igreja, né, da mordomia para salvar os perdidos e tudo, de cuidado também para poder enviar, fez total diferença na sua vida. Eu queria que tu falasse um pouco disso, assim. Hoje, como é que tu vê o desdobramento disso na tua vida? Porque tu viveu isso e hoje tu tá no serviço do Senhor como pastor. Fala um pouco sobre isso. Juntando as duas coisas, né? Essa sua pergunta sobre serviço e como isso está na minha vida hoje pastoral e um pouco da história, eu busquei minha formação na área da fisioterapia, mas desde o início queria ser pastor e missionário. Então, lá, adolescente, com aqueles eventos, aqueles marcos, eu tive certeza de um chamado para missão e um chamado pastoral, desde muito jovem. Desde muito jovem. Não tive pressa e fui caminhando a minha vida, fui levando minha vida. Escolhi fazer fisioterapia porque gostava da área da saúde, mas gostava sobretudo do componente humano da saúde. Então era sempre humanas e saúde, né? Usando o linguajar educacional, né? A saúde e a área humana ali juntas. E eu fiz fisioterapia no meio da faculdade, lembro que queria largar a fisioterapia para ir para a teologia. E tive bons pastores, gente madura perto de mim para dizer, olha, não, tenha calma, termine a fisioterapia. E terminei o curso de fisioterapia e disse, agora eu não vou mais fazer nada, vou começar a teologia. De fato, comecei a teologia assim que terminei o curso de fisioterapia, mas com boas orientações. A importância de você ter bons mentores na sua vida. Bons mentores na sua vida. E eu tive. Disseram, não, continue na área da fisioterapia, paralelamente vá estudando teologia e as coisas vão se clareando. Foi o conselho mais certo, porque eu fiz especialização na área de fisioterapia, trabalhei como fisioterapeuta durante muitos anos, até pouco, e foi a porta para eu fazer mestrado, para eu fazer doutorado, a porta para eu entrar na universidade. Eu passei por uma experiência maravilhosa na Holanda. Eu fiz o mestrado na Holanda com gente de vários países diferentes. A minha turma tinha pessoas de 12 países diferentes. Então, convivi diariamente ali com árabes, com muçulmanos, com hindus, pessoas da Índia, pessoas da Arábia Saudita, pessoas da Indonésia, China. E aquilo foi muito importante para a minha visão de mundo. Eu fui percebendo que a minha vida como fisioterapeuta, como professor universitário, me abriu portas para eu trabalhar com gestão educacional dentro de universidades, coordenar setores. Tudo isso foi muito, 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 muito importante para a minha formação humana, a minha visão de mundo, meu entendimento
né, cultural, de reino, de compreender a natureza humana. E ao longo desse tempo, como pastor, eu fui entendendo que era tempo, chegou um momento que era tempo de começar a organizar melhor isso. E eu fui de maneira muito sensata, de maneira muito ordeira, pensando até em sustento, naturalmente, sustento. Eu fui deixando, primeiro a fisioterapia, depois algo na educação, na graduação da fisioterapia, fui deixando outro ponto lá. E hoje eu me encontro já há 3 anos para cá, 2 anos para cá, num momento onde eu estou com o meu tempo e minha energia, minha força, muito mais voltadas à igreja do que no meio secular. Ainda ensino no mestrado em educação, alguma consultoria educacional, mas cada vez menos por conta da vida ministerial. Hoje eu estou como pastor na Catedral da Trindade, sou deão da Catedral da Trindade e reitor do nosso seminário teológico. E a vida é toda voltada para o serviço a Deus, o serviço ao outro. Não para, né? O telefone não para e a gente tem que ir ali dosando porque tem a vida, tem a família, tem tudo isso. Mas é um tempo muito, muito, muito bom, muito desafiador, mas é quando você sabe o seu senso de missão, né? A vocação. Eu gosto de um diagrama que fazemos, que diz assim, olha, você tem a sua missão, você tem a sua vocação, você tem a sua paixão e você tem sua profissão. Então, profissão é aquilo que você faz e você é remunerado para. Missão é aquilo que você faz porque o teu coração ele está voltado para aquilo, o teu sentido de vida está voltado para aquilo. A paixão é aquilo que arde o teu coração, né? E a vocação diz muito a respeito das habilidades, das competências que você tem, inerente a você, que você foi desenvolvendo ao longo da vida, que te leva para aquilo. E aí a gente chega num ponto de convergência que diz, feliz é aquele que faz algo que é a sua paixão, sua vocação, sua missão e sua profissão. Então, quando a gente encontra-se com o tempo dedicado àquilo e tudo converge para isso, você pode passar pelo desafio que for. Não é fácil ser pastor. Não é fácil ser pastor. É luta, muita luta. Mas é maravilhosamente honroso. Como somos abençoados porque junta tudo isso mesmo. Você se sente realizado, você se sente num lugar que você nasceu para estar, fazendo aquilo que você nasceu para estar. Ontem eu passei uma boa parte da tarde atendendo no gabinete pastoral. E aí tive ainda uma reunião com o bispo e alguns pastores e, na sequência, tive aula no seminário teológico. Eu também, além de reitor do seminário, ensino algumas disciplinas. Eu fui jantar quando cheguei em casa às 10h30 da noite. Ontem, dia de terça, é um dia mais puxado. Mas a gente se vê ali em certas conversas difíceis, em certos alinhamentos complicados, delicados, mas você sente que nasceu para aquilo. Você sente que Deus está no meio daquilo. Nisso não tem preço. Nisso não tem preço. Eu vivi essa angústia. Eu preciso isso realmente. Eu vivi essa angústia durante muito tempo, quando eu era múltiplo. Eu estava no hospital, depois eu ia para a universidade, consultorias educacionais e a igreja. E eu me sentia cansado. Né? Depois, pertinho ali dos 40, eu dizia, Senhor, eu tenho que tomar decisões. É que eu vou deixando aqui. E o meu coração arde, o Senhor sabe por quê. E toda vez que eu estava ali no hospital, toda vez que eu estava ensinando na graduação, na pós-graduação, eu amo ensinar, até naquele cenário, eu às vezes parava e dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? Ainda. É por dinheiro? É por status? É por quê? Eu tenho que começar a rever isso. Eu tenho que entender que eu vou ter que andar por fé. Amém. E aí eu vou deixar isso aqui, e deixar isso aqui vai significar ter um menor recurso financeiro. Eu não sou menino, sei disso, mas é um passo.
ouvindo a voz de Deus, sem agonia, sem impetuosidade, mas entendendo onde tem paz, princípios. Essa é uma lição importante que eu tiro para a minha vida e que falamos muito sobre isso. A gente saber caminhar, e escutar e servir naquilo que é a vontade de Deus. Amém, amém. Sabe uma coisa, Rafa, que eu tô até trabalhando, eu tô terminando um livro, eu e Renatinha, a gente tá escrevendo um livro, né? Que legal. Posicionados. E tem uma parte que a gente trabalha muito essa questão da motivação, né? O que nos leva a servir a Deus, né? E tu falaste uma coisa bem interessante nesse gráfico, gostei muito dessa ideia, mas tu falaste de uma coisa de que é muito da identidade, né? Do que tu foi chamado para ser, né, em Deus, quem tu é em Deus. Porque o que acontece muitas vezes, eu já me peguei muito isso, eu estou tentando desacelerar, é porque a gente vive num modo utilitário, né? Então, um exemplo. Eu sou fisioterapeuta, eu coordeno isso, então eu sou útil. A gente vive num modo utilitário. Então, você viver num modo eu sou em Deus, né? Eu não preciso fazer, mas sou, muda um pouco. O senso de propósito é completamente diferente. Isso. Então, eu trabalho muito no livro essa questão do posicionar-se num lugar onde você já tem tudo, porque ele fez tudo por você, e automaticamente você responde quem você é a partir de tudo que ele fez por você. Então, e não entrar naquela ideia de que eu preciso fazer várias coisas para me sentir útil, me sentir alguém, me sentir pastor, né? Isso. Então, até porque eu sempre abordo no livro, quando eu recebi o meu chamado, com 15 anos, eu não tinha nada. Eu não tinha formação, eu não tinha competências, eu não tinha habilidades, eu não tinha talentos desenvolvidos, não tinha nada. E ele chamou antes. Assim como ele no batismo disse que amava antes, né, de Jesus fazer qualquer coisa, a identidade é que gera a gente a fazer as coisas. Né? E a gente não pode entrar no modo de fazer as coisas para achar que é alguém. Né? Então, eu tenho desenvolvido e trabalhado muito isso na minha espiritualidade, porque isso ajuda você a reagir melhor às coisas que acontecem, desafios na própria igreja. Né? Quando eu vejo Paulo chorando em lágrimas, vocês surgiram disso, aquele parto de dor, surgiu a igreja, eu vejo que ele está tentando encontrar aquele senso de satisfação em Deus. Que é tipo, combati o bom combate, guardei a minha fé, aquele senso de, caramba, eu não fiz isso porque eu sou apóstolo, porque eu sou Paulo, porque eu sou o pai dessas igrejas, eu fiz isso porque Deus me deu a identidade dele. Então, aquele senso de propósito, né? Satisfação. Então, é muito bom ver eu falando isso, porque você vê que tudo vem da identidade em Deus, né? Daquilo que ele tem como propósito na sua vida. Acho que bênção, meu irmão. Deus Rapaz, é bom. Deus é bom. Eu não sei se... Rafa, você quer falar mais alguma coisa assim que tem assim no seu coração? Eu estou satisfeitíssimo já aqui. É porque, na verdade, a gente, quando prepara esses momentos, a gente não tem muito controle, né? Onde vai levar. Exato. Mas fala alguma coisa assim sobre... como é que a gente pode dizer? Sobre valer a pena, sabe? Sim. Vale a pena seguir, né? Vale a pena gastar a vida nisso. Fala um pouco sobre isso, porque hoje, um exemplo, essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, né? Não, eu estou desgostoso da vida, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu vejo o povo não faz nada da vida e está dando certo, eu não dou certo em nada, eu sigo o caminho do evangelho e não dá nada para mim. Então a gente já escutei isso algumas vezes, né? Então, fala um pouco sobre isso, assim, vale a pena, sabe? Vale a pena seguir, né? Vale. Você ter a clareza espiritual, a revelação, como a palavra diz, de enxergar Deus na vida, Deus entrar na sua vida, você ser habitação do Espírito Santo, você manter princípios bíblicos, você estar numa comunidade, vale muito a pena. O mundo, ele vai apontar muitos atrativos.
nós vivemos dentro do sistema. O sistema do mundo faz parte de nós. E é natural que a gente faça essas comparações com uma pessoa que você cita. Isso existe nas Escrituras há muito tempo. Tem um salmo de Asaf, ele dizendo, Deus, eu estou vendo o ímpio prosperar e eu que sou justo e busco viver os teus princípios, as coisas dão errado para mim. Por quê? Porque o ímpio, ele prospera. Uma visão atual é, por que aquele meu vizinho que é sonegador? Por que aquela minha vizinha que é uma adúltera? Por que eles têm os filhos estudando em boas escolas e eu peno por isso? Por que eles trocam o carro todo ano e eu não consigo? Por que eles têm uma moradia melhor do que eu? Se eles não estão nem aí para quem tu és, Deus. Eles são blasfemos. Eles vivem de forma terrível a vida deles. Os princípios são todos destruídos, sem a tua graça, princípios desgraçados. E eu vivo debaixo da tua graça, sou teu filho, estou servindo, estou na comunidade. Por que isso não acontece? Vale a pena. A gente deve fazer o melhor possível. O melhor possível no nosso trabalho, o melhor possível nos nossos estudos, nas nossas preparações. Mas o nosso olhar não tem que ser nesse mundo. A gente ainda é muito contaminado, seduzido, né? E contagiado por esse veneno que é o sistema em nós. Hoje eu tenho recebido alguns amigos que viveram essa década de 90 que eu te falei, a gente rumando aí para o fim, fechando um ciclo até na história. Alguns daqueles amigos que eu te falei ali da década de 90, final da década de 80, eu vi em profunda imersão com o Espírito Santo de Deus, servindo com alegria. Eles foram sendo seduzidos. Veio aquela proposta boa de emprego, eles aceitaram para a igreja. Se encantaram. Gosto dessa expressão. Se encantaram. Amaram o mundo. Amaram mais o mundo. E por amar o mundo, por estar ali no meio do mundo, é natural que vá esfriando. A gente entra naquele engodo moderno. A igreja sou eu. A igreja em qualquer canto. Eu assisto um vídeo do YouTube, já me dou por satisfeito. Eu não tenho mais vida comunitária, eu não tenho mais vida de serviço no meio com os meus irmãos, eu não tenho mais uma vida de adoração fraterna junto com outros, coletiva, eu não tenho mais uma vida de constância, de ser ensinado, de ouvir uma pregação. Eu me contento com a pregação do YouTube, eu me contento com um vídeo acolá, vez ou outra eu faço a minha oração e vou entendendo que a igreja sou eu, e eu já me converti, Deus está comigo, eu posso fazer o que for, e a gente vai perdendo. Essas pessoas, elas foram entendendo que não vale a pena mais estar na igreja, ser igreja. Elas podem estar sozinhas. É um prato cheio para o inimigo. É um prato cheio para o sistema tragar essas pessoas, engolir essas pessoas. E recentemente alguns desses amigos próximos, mas que se afastaram do evangelho, estão voltando dizendo, Rafa, eu estou quebrado. Meu casamento está destruído. Eu não sei, eu não consigo juntar dinheiro. Sou escravo do trabalho e do dinheiro, mas não consigo juntar para nada. Aí a gente diz, meu amigo, essa conta não fecha. Vale a pena você manter. Para quem estiver ouvindo, o povo querido aqui da Paz Lagoa, sobretudo, né, a igreja pastoreada por você, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena manter a fé, vale a pena servir. Este é o caminho. Este é o caminho. O sistema pode tentar mostrar o contrário. Vai mostrar. É como o pecado. O pecado vende prazer. O pecado vende ufanismo. O pecado vende glória. O pecado vende beleza. O pecado vende tudo. E oferece o que vende. É verdade. O pecado vende prazer e você vai sentir prazer. O pecado vende a beleza e você vai se ver belo. Mas isso dura pouco. Em pouco tempo o pecado cobra seu preço.
o afastamento de Deus cobra seu preço. O distanciamento de uma vida comunitária cobra o seu preço. E o preço vem alto. Eu costumo dizer para esses amigos que estão fora da igreja. E eles falam, mas Rafa, precisa estar na igreja? A gente não pode... Claro que a gente pode se relacionar com Deus. Nosso carro, na nossa casa, mas a gente ter aquela comunidade, essa fogueira. Aí eu digo, meu amigo, veja, eu sou pastor. Eu oro diariamente. Eu jejuo semanalmente, regularmente. Eu estou lendo as Escrituras diariamente. Eu falo sobre Jesus e sobre a vida todo o tempo, ouvindo amigos, pastores, bispos, conversando, ouvindo pessoas. Eu julgo que eu tenho uma vida de desenvolvimento espiritual regular, saudável. E para mim bate a tentação de desistir, a tentação de me entregar a certos prazeres. Se para mim bate essa tentação, se para mim de vez em quando vem, like isso aqui, vai fazer isso que é melhor, dá mais dinheiro. Eu costumo dizer, imagine para você, que não sabe o que é ir para a igreja há anos. Para você, que não sabe o que é ler a Bíblia, abrir uma Bíblia há tempo. Você que não jejua muito tempo. Você que o teu dia a dia, você não chama Deus para junto com você. Não acredito que está sendo fácil para você levar a vida. Vamos ser honestos. Eu costumo dizer a essas pessoas. E não é julgar. Muito pelo contrário, é mostrar empatia. Está difícil para a gente. Diagnóstico, né? É um diagnóstico. Está difícil para a gente, irmão. Está aqui junto, lutando. Imagina para quem não está. Mas a gente tem que amar. A gente tem que acolher esse povo e sempre mostrar. Vale a pena. Amém. Vale a pena servir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Rafa, a gente podia... por mim, eu ficava aqui, né? Falando, mas eu queria agradecer sua participação aqui. Bom ter você na nossa conferência. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E é isso. Vamos caminhar mais junto aí, mais próximo. Amém. Aprender mais. E eu agradeço. A Paz de Lagoa agradece a sua presença aqui no nosso podcast. Ô, irmão, eu que agradeço o carinho. Estamos juntos mesmo. Somos um. A Igreja de Cristo é uma só, com expressões diferentes, com tons diferentes, com ênfase diferentes, mas somos um. E conta comigo também, né, para caminharmos. Amém. E eu falei uma coisa, só para encerrar, eu falei uma coisa que ele faz parte da nossa vida, né, minha e de Renatinha. Eu já contei para ele no Viva, né, mas eu vou deixar aqui também. Eu e Renatinha se conheceu a partir do momento que eles estiveram lá no carnaval, né? No Praça da Paz ainda. Né? Teve um exorcismo, né? na ladeira lá. E Rafa, ele não era pastor na época ainda, era o líder, né? Então a Renatinha viu ele conduzir aquele momento todo ali. E a partir dali, quando ela voltou para a escola, aí ela foi procurar alguém da intercessão para orar por ela. E todo mundo estava dormindo. Sendo que ela foi na cozinha, aí sabe aquela coisa, Rafa, né? Não é me promover não, mas é a história. Vamos lavar a panela, quem pode? Não ficou ninguém, só eu lavando panela lá. Eu tava lavando panela lá, a Renatinha chegou à noite, disse, você podia orar por mim, porque eu não consigo subir a escada, era naquele colégio Souza Leão. Souza Leão. Aí tinha uma escada, as meninas ficavam em cima, os homens embaixo. 2009. 2009, aí. Isso aí. Essa é boa data, né? Aí ela pediu oração e eu orei por ela e tal. Aí ali foi que a gente se conheceu. Se conheceu naquele momento ali. Né? Então aí você faz parte dessa história aí. Oh, que coisa linda. Vocês são um casal lindo, meu irmão. Né? Pastor, uma pastora, queridos. Deus te abençoe. Amém. E é isso, gente. Até o próximo podcast.